Espera um pouquinho, espera as pessoas entrarem. Já vai se apresentando. Boa noite. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Então, boa noite, pessoal. Estamos de Beijo, volta. mãe. Então, estamos aqui alguém, na... É o nosso... Vamos ver quem que entrou. Olha, o Giovanna entrou. Adriano Andrade entrou. Olá, pessoal. Então, estamos retornando aí com um bate-papo sobre certificação, sobre descomplicação para a implantação de uma norma de qualidade. No caso aqui é da NBR ISO 9001-2015. E eu estou com a Rebeca aqui, minha filha, fisioterapeuta. E nós vamos fazer um bate-papo aqui de introdução à norma de qualidade, mas fazendo assim, tipo, alguns links para as atividades que ela realiza, que é de recuperação. Reabilitação traumato-ortopédica. Isso. Então, como é qualidade? Qualidade para as organizações, estabelecer um sistema de gestão de qualidade é fundamental para que você tenha possa demonstrar qualidade da tua prestação de serviço e na tua realização de produto. E da mesma forma que quando a Rebeca vai prestar um serviço de atendimento a um cliente, um paciente, ela tem que seguir também determinados requisitos, protocolos. E é esse link que nós vamos estar fazendo de a importância de você ter especificações, requisitos, para você depois poder monitorar e verificar se você está conseguindo atingir os seus objetivos pretendidos. No caso das organizações, qualidade da prestação de serviço ou da realização de produto. No caso da Rebeca, seria a reabilitação, melhoria na qualidade de vida do paciente. É isso mesmo? Isso. Então fala um pouquinho de você, Rebeca, e depois eu vou fazer esse preâmbulo aqui, esse link com a tua atividade, com a atividade de implantação do sistema de gestão. Fala um pouquinho sobre você. Quem é a Rebeca? Boa noite. Eu sou fisioterapeuta, eu sou formada desde 2015. Comecei, a princípio, atuando na área de reabilitação neurológica, porém, ao longo desse percurso, desses 8 anos, quase 9 anos, eu acabei me identificando bastante com a área de ortopedia, que são onde os pacientes eles apresentam queixas, tanto os pacientes neurológicos quanto ortopédicos, eles apresentam queixas, principalmente queixas de dor. Eu acabei, na verdade, também migrando para ortopedia também, porque por conta de fazer, na época eu fazia mais exercícios físicos, e as pessoas me procuravam perguntando, tô com uma dor no quadril, o que você acha que é? Ah, meu pai tá com uma dor na coluna, será que é hérnia? Tô com dor no calcanhar. Tô com uma dor no calcanhar. E isso foi me fazendo estudar mais, procurar mais, entender mais. E hoje eu trabalho principalmente com pessoas com dor. As pessoas me procuram, já sofrem de dor crônica, uma dor que é há mais de 12 semanas. E a gente trabalha o processo de reabilitação. Beleza. Vamos então fazer então esse bate-bola. Por exemplo, o objetivo aqui é mostrar que não é difícil interpretar uma norma, assim como não é difícil para você cumprir os seus requisitos, os seus protocolos na prestação do serviço, visando a melhoria da qualidade de vida dos seus pacientes. Então, eu vou na parte de generalidades e vou fazer esse bate-bola com você, tá ok? Então vamos lá, ó. A norma fala assim: a adoção de um sistema de gestão de qualidade é uma decisão estratégica para uma organização que pode ajudar a melhorar seu desempenho global e a prover uma base sólida para iniciativas de desenvolvimento sustentável. Ora, se eu tenho uma organização e se eu começo a estabelecer
princípios e estabelecer procedimentos aplicáveis para eu poder gerir melhor a minha organização, com certeza eu vou obter benefícios. E quais seriam esses benefícios? São potenciais para uma organização pela implementação de um sistema de gestão de qualidade. E baseado na norma são eles. Vamos falar a letra A, ela fala sobre a capacidade de prover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. Ou seja, uma organização, quando ela se estabelece, ela precisa cumprir requisitos regulamentares, estatutários, que é o próprio estatuto da organização, que são as leis que ela deve atender para se estabelecer, e também tem os requisitos do cliente, ou seja, se eu vou prestar um serviço, eu tenho que especificar e o cliente entender que vai me pagar pela prestação daquele serviço, e ele tem que atender aqueles princípios, aqueles requisitos que são estabelecidos. Ora, isso posto, como é que você, quando vai, eu sei que você tem uma prática baseada em evidências, que você chama de PBE. Fala então um pouco desse PBE, que seria as evidências que você está atendendo determinados requisitos. Explica aí, como é que seria? Quando a gente pensa em evidência, a gente procura pensar no que os pesquisadores, quando estudam determinado tratamento, estudam determinada doença, o que eles estão trazendo de novo para a gente, né? Existem alguns modelos de estudo e isso é direcionado para os profissionais da saúde que querem se manter atualizados, eles a procurarem esses estudos para você ter um tratamento que foi testado com determinado grupo de pessoas e que mostrou ser efetivo para determinada patologia ou determinada condição. A prática baseada em evidência ela tem 3 pilares. Que é o que tem mais recente em evidência científica sobre esse estudo, a expertise do profissional que vai aplicar determinada técnica, quanto tempo, se ele já treinou essa técnica, se ele tem experiência com essa técnica, se essa experiência com a técnica ela foi positiva, ela trouxe resultados para os clientes. E uma dos mais importantes, que é a preferência do paciente. Ele se identifica com essa determinada técnica, com esse determinado protocolo de tratamento, ele se sente à vontade, ele confia no terapeuta que está cuidando dele. Entendi. Então, só para você fazer esse link, ó. Então, ó, quando você, assim como as organizações e o teu PBE também, que procura pesquisas científicas, estudos científicos associados ao saber do fisioterapeuta, ao desenvolvimento e às técnicas aplicadas, ou seja, aumentar o saber através de estudos, pesquisas, para poder se desenvolver, para praticar o melhor serviço. Sim. Ao mesmo se aplica para as organizações. Ela precisa estar constantemente aumentando o seu saber, e aí envolve pessoas, processos, atividades, para poder, dessa forma, facilitar oportunidades para aumentar a satisfação do seu cliente. A empresa precisa que o seu cliente esteja satisfeito com aquilo que ela presta, seja um serviço, seja um produto. Da mesma forma que um paciente, ele precisa ficar satisfeito com as técnicas e com o saber que aquele técnico, aquele profissional de fisioterapia desenvolve, para que ele perceba a melhoria que ele está obtendo. É isso? Isso. Tá. Então, vem a letra C das generalidades, que é super interessante. Aí eu vou falar numa organização, e aí eu vou querer saber como é que você aplica isso também na fisioterapia. Então, a letra C, ela fala sobre abordar riscos
e oportunidades associados com o seu contexto e objetivos. Quando a gente fala em contexto de uma organização, a gente fala da sua criação, dos seus objetivos, sua finalidade e sobre a estrutura que ela tem que desenvolver para chegar ao resultado pretendido, ou seja, a prestação de serviço ou realização de produto que produza satisfação aos seus clientes. É isso que vai promover a sustentabilidade dela. Então, quando eu falo abordagem de risco e oportunidade, eles são associados. Toda vez que eu monitoro atividades, essas atividades ela tem riscos e tem oportunidades. Os riscos são aquilo que pode produzir efeitos negativos e comprometer a minha eficiência ou a minha produtividade e inclusive a satisfação do meu cliente. Quando eu faço essa abordagem de riscos na prestação do meu serviço ou na realização do meu produto, quando quero aumentar o meu saber e analiso esses riscos, eu consigo perceber oportunidades de mitigá-los. E com isso, eu posso melhorar a minha eficiência, a minha produtividade e a satisfação do meu cliente. Trazendo isso para a tua prestação de serviço. Como é que você pode perceber que com uma técnica ou com um protocolo de repente não está surtindo aquilo que você esperava, ou seja, a realização do serviço pretendido, ou o resultado pretendido, e aí como é que você faz contramedidas para fazer correção de curso? Como é que funciona isso aí? É possível a gente mencionar, assim, num tratamento? Sim. O primeiro ponto é que, assim, o que eu aplico para uma pessoa, não necessariamente para uma outra pessoa vai surtir o mesmo efeito. A gente sempre tem que pensar que cada um tem as suas características, as suas individualidades. Então, algumas pessoas, elas têm um histórico, né? A gente não sabe há quanto tempo ela sofre de determinada condição, o nível de atividade física dela, se ela tem alguma doença crônica, alguma condição que possa estar atrasando esse processo de recuperação. Uma das ferramentas que a gente usa dentro do tratamento fisioterapêutico, além da escala de percepção subjetiva de esforço, que é uma escala que ela é mensurada de 0 a 10, que a gente verifica, a escala subjetiva de dor, é uma escala que ela é mensurada de 0 a 10, e nessa escala o paciente, por exemplo, ele estava na academia, foi fazer um exercício e naquele momento ele sentiu uma fisgada. Durante a fisgada, a dor, que não existia dor, ela foi para uma dor a nível 10. Dores agudas, e indivíduos que são mais jovens, elas têm uma tendência a se resolverem num espaço curto de tempo. Diferente, por exemplo, de uma dor que cronificou, que passou, por exemplo, de 12 semanas e é um indivíduo mais velho. Então, o tempo de resolução da dor, ele é um pouco mais lento, por conta desses fatores que estão idade, nível de atividade, se a pessoa ela apresenta alguma depressão, algum sintoma, algum componente emocional que pode contribuir negativamente para a melhora dela. Uma ferramenta que a gente usa dentro da fisioterapia também são os questionários. Esses questionários eles falam sobre como é o nível da dor, qual que é o nível o quanto essa dor ela está atrapalhando o dia a dia dela, desde o momento de acordar, ao subir e descer uma escada, ou ao pegar um objeto, ou ao dirigir, dentro de atividades funcionais. Então, numa anamnese, nesse primeiro contato que eu tenho com o paciente, eu vou saber todo esse histórico, como a dor começou, o que desencadeou a dor, se foi uma coisa espontânea, se foi uma coisa traumática, e vou aplicar esse questionário dentro da avaliação. Esse questionário ele tem uma pontuação total, que vai de 0 a 100, e ele me dá uma ferramenta para ver se essa pessoa ela tem vai ser estimativa
mais ou menos de tempo de recuperação para ela. Se tiver uma dor muito aguda, mais para frente, uma dor muito forte, perdão, eu vou ter que aplicar esse questionário de novo para verificar se essa dor diminuiu, se o que ela relatava para mim de limitação diminuiu, se ela já está conseguindo fazer aquela atividade de novo. Ou seja, você está monitorando através de medições a evolução do quadro de melhoria do teu paciente para tomar contramedidas. Sim. Que justamente são, quando a gente fala de abordagem de riscos e oportunidades, tudo isso é visando o resultado final, e aí você tem que ter contramedidas para chegar àquele resultado que você quer. Porque na realidade é o seguinte, não existe qualidade de 100%. É um processo de melhoria contínua e depende de N fatores, assim como na condução de um tratamento de melhoria de um paciente. Você tem que ter um protocolo e na medida que você vai conseguindo resultados, tomando contramedidas, ampliando ou reduzindo em função daquilo que você está tendo de resultado. As organizações são assim também. Então, quando ela desenvolve suas atividades, com certeza o objetivo é a qualidade. E com certeza, na medida que os recursos que ela emprega para desenvolver o produto e o serviço, eles vão adquirindo consistência, seja pessoal, recursos humanos, recursos auxiliares de produção, a tendência é que ela consiga fazer o produto dela ou o serviço dela num tempo mais reduzido e melhorando consistentemente a eficiência e a produção. E isso é que traduz em sustentabilidade do negócio. E isso que você faz é que traduz em sustentabilidade de o tratamento visando a melhoria da qualidade do teu paciente também. Vamos seguir aqui, eu falei sobre abordar riscos, e na letra D, de generalidades, ele fala assim: a capacidade de demonstrar conformidade com os requisitos especificados de sistema de gestão da qualidade. Então, o que vem a ser isso? Para você poder demonstrar capacidade, você tem que ter formalização. Formalização seria sistematização, ou seja, você teria que conseguir produzir e reproduzir de forma que o resultado esperado seja alcançado consistentemente. Só para resumir, a qualidade significa repetibilidade. Então, a partir do momento que eu repito uma atividade e torno a repetir, e torno a repetir, e torno a repetir, o meu saber aumenta. Nesse exato momento, eu estou fazendo avaliação de risco, buscando oportunidades e já começo a melhorar a minha produtividade, porque eu já sei fazer e consigo repetir exatamente aquilo. Na qualidade total, a gente chama isso, quando você chega a esse nível, chama de qualidade intrínseca, ou seja, aquele produto ou prestação de serviço, ela já tem a qualidade intrínseca estabelecida. Tá? Para eu melhorar, isso aqui a gente vai ver mais adiante, melhorar essa minha atividade, eu tenho que reanalisar ela. E aí é aquela abordagem de riscos e oportunidades. É aí que eu começo. E tomar contramedidas para melhorar continuamente produzir a minha melhoria contínua. Então, quando ele fala aqui, eu vou repetir, capacidade de demonstrar conformidade, significa que eu tenho que ter evidências objetivas daquilo que eu estou produzindo. Porque através do monitoramento é que eu vou ter saber suficiente para poder produzir a melhoria contínua. Você entendeu essa minha associação? Entendi. Entendeu? E como é que você traz isso aí no teu desenvolvimento? O teu processo? O processo de repetibilidade, de repetição, ele é crucial para
para qualquer condição dentro da fisioterapia também. Por quê? Se uma pessoa ela chega para mim com uma dor que piora ao ela abaixar o tronco para pegar um objeto, e desde essa crise maior de dor, ela começa a evitar esse movimento com a intenção de poupar a coluna dela. Isso é uma má orientação, isso daí é um mau hábito, porque toda vez que ela remeter a ela baixar o tronco, ela vai sentir dor. E eu preciso dessensibilizar essa pessoa, preciso melhorar a confiança dela que abaixar o tronco é um movimento funcional, é um movimento que não vai prejudicar a coluna dela. Então, como é que eu trabalho isso? Eu vou repetindo, respeitando a tolerância dela, respeitando como ela chegou na sessão e vou mostrando para ela de forma gradual que repetir a repetição movimentando a coluna, isso vai mandar uma mensagem para o sistema nervoso central dela, é uma mensagem que vem de periférica, vem desde os nossos nervos periféricos que se comunicam com a nossa coluna, com a nossa medula, e que essa medula ela manda um estímulo para o nosso cérebro. E fazer com que o nosso cérebro ele compreenda que esse movimento ele não vai ser lesivo, e sim é uma coisa natural. Então, para qualquer aprendizado, seja motor, físico ou no caso da qualidade operacional, é necessário a gente ter a repetição. E com isso a gente leva a uma qualidade. Para o meu objetivo, eu ajudo essa pessoa a melhorar a dor dela, né, e ela retornar à função. E para um âmbito empresarial, você entrega um produto de qualidade para o seu cliente. Perfeito. Aí, ainda continuando na norma, ela fala aqui, assim, não é a intenção dessa norma introduzir a necessidade de uniformidade na estrutura de diferentes sistemas de gestão de qualidade. O que ele está dizendo aqui? É que todo mundo tem que fazer exatamente igual. Não é. Cada empresa tem a sua característica específica, tem a sua complexidade, né? Tem o seu modus, tem o seu contexto organizacional. Então eu não preciso uniformizar, eu tenho que estabelecer requisitos pertinentes ao meu negócio e dizer para ele de que forma eu vou dar conformidade àquilo. Ou seja, eu tenho que estabelecer o meu sistema do jeito que eu faço, não é inventar. A princípio, é engraçado que quando a gente começou a implantar a ISO na Ambev, eu trabalhei 26. Então, quando eu comecei a implantar isso na Ambev, em 1992, 91, 92, a gente escrevia tudo. Tudo que você possa imaginar é escrito. Procedimento para tudo, até para acender a luz. Aí falava assim, ligar o botão posição on. Não acendeu? Verificar se o fusível na caixa de fusível está desligado. Se não está desligado, tirar o contato para ver se soltou fio dentro do interruptor. Então tinha tudo, qualquer besteira, até abrir uma gaveta, fechar uma porta, subir uma escada. Então era tudo escrito, tudo. Era toneladas de papel. Foi reduzindo. Hoje a norma hoje ela nem exige procedimentos, para falar a verdade, nem exige. Ela exige que você tenha evidências objetivas. Pode ser sistema automatizado, mas que você tenha formalmente, assim, se eu digo, processo de auditoria, eu tenho que ter um processo de auditoria formal, descrito, né? E estabelecido, que as pessoas que executam tenham a formação adequada. É assim, não tem muita, nem manual de qualidade ela pede. É interessante ter, porque ele lá descreve exatamente como você atinge ou atende os requisitos da norma. Nesse sentido, trazendo para você, eu falo assim, então uniformidade na estrutura de diferentes sistemas de gestão da qualidade. Se eu pensar diferentes sistemas, cada paciente teu
É uma pessoa, é um sistema diferente. E funciona de maneira diferente. Como é que você estabelece que um procedimento é bom para um, mas não é? Porque é exatamente o que ela fala, não precisa ter uniformidade, precisa ter sistemática. E ela pode variar em função do teu paciente. Como é que você, via de regra... O processo da reabilitação, ele não é uma ciência exata. Como você disse, o que eu aplico para uma pessoa, pode ser que outra pessoa também não funcione. E a gente precisa entender que o indivíduo, ele é composto pelo biológico, são as funções biológicas dele, emocionais e sociais. Se eu encontro algum desequilíbrio em uma desses 3 nichos, isso vai influenciar diretamente no meu processo de reabilitação. Nicho de oportunidade, você tem que fazer. Sim. Então isso é quantificado, é verificado tanto na anamnese, esse primeiro contato que eu tenho com o meu paciente, quanto nas sessões seguintes. Eu vou verificando se eu apliquei determinado procedimento com ele. Supondo que ele estava com uma dor um pouco mais aguda, que estivesse limitando ele. Eu apliquei determinado procedimento e aí, numa outra sessão, num espaço curto de tempo, eu verifico. Ou, nesse meio tempo, enquanto eu não vejo, eu ligo para ele, eu mando uma mensagem, pergunto, como é que você ficou? Você conseguiu dormir melhor? Feedback. Eu tenho um feedback dele. Uhum. Se me deu sinal verde, se ele falou, melhorei, a dor não precisa estar necessariamente zerada, mas se a dor chegou a diminuir ao ponto que ele conseguiu ter mais qualidade, isso não está limitando ele a se movimentar, a dormir, é um ponto positivo. Isso é um progresso, né? Mas é aquela coisa, repetição. Repetibilidade, que é isso que faz você aumentar o saber. Né? E como dizia Palmeirinho, o saber não ocupa lugar, né? Sim. Então, quanto mais saber, mais adensa, mais espaço para ter mais saber, né? Então é isso. Aqui a gente já vai terminar, porque já estamos, nem sei, já passou de 20 minutos, já, será? Já. Já passou? Então eu vou falar mais só, mais 2 tópicos e depois na semana que vem, se a gente vai combinar o dia, então, nós vamos falar sobre a importância do PDCA, né? Então, o seguinte, no penúltimo tópico desse nosso bate-papo, a norma fala assim: alinhamento de documentação à estrutura das sessões dessa norma. Como a norma tem 10 sessões, então é interessante que ela fala que você não precisa ter procedimento, mas você tem que demonstrar alinhamento às sessões, ou seja, ter evidências objetivas. Tá? E você não pode, para uma norma, quando você vai ser auditado para ver se você atendeu os requisitos da norma, o auditor ele vai com os requisitos da norma e pede, mostre de que forma você atendeu a esse requisito. Então, ou é um sistema, tá? Você tem que saber falar sobre ele e mostrar evidências. Então, nesse sentido, quando a norma fala alinhamento de documentação à estrutura e às seções dessa norma, como é que você trata essa parte aqui de protocolos de reabilitação, que é uma estrutura, né? Que é uma estrutura. Como é que você trata, que são onde você vai demonstrar, através do que você segue aqueles protocolos, como seria um atendimento a determinados requisitos, para poder exercer uma atividade de terapia. Como é que você define isso aqui, protocolos de reabilitação direcionados para tratamento e melhoria da qualidade de vida da pessoa? Como é que você... O protocolo de reabilitação, o protocolo é baseado normalmente em um estudo que é feito com um número grande de pacientes que sofrem, que entram num critério de mesma condição de saúde, mesmas queixas de dor, e nisso existem pessoas, ou é um grupo de mulheres, ou é um grupo de homens, e eles são avaliados de forma isolada e determinado
seja uma sequência de exercícios é aplicado nesse grupo e no final desse estudo ele me diz se o procedimento ele foi eficiente, se houve uma melhora na capacidade funcional, se houve melhora na dor. Então, o protocolo normalmente ele é guiado por esse estudo, né? E aplicado em condições de saúde que se enquadram. Por exemplo, existe protocolo para reabilitação após uma lesão de um ligamento do joelho, existe protocolo para reabilitação de um ombro, protocolo para reabilitação da coluna, existem diversos protocolos. Cada um para cada nicho, seja para um trauma imediato após uma cirurgia, um trauma imediato ou após uma cirurgia, ou para uma pessoa que já sofre de uma condição crônica. E em cima desse protocolo, eu verifico se o meu paciente, às vezes, o meu paciente ele não vai responder a um determinado exercício. Então, cabe a mim adaptar esse exercício tendo em vista que ele precisa ter uma melhora. O meu paciente ele não pode piorar. Né? Então, só para concluir aqui, ele fala assim, que também não é a intenção da norma introduzir necessidade de uso de terminologia específica dessa norma na organização. É que a norma traz umas terminologias, mas que você necessariamente não precisa. A única coisa que você precisa atender são os requisitos. Tá? Dentro desses protocolos existem terminologias que você é obrigada ou você tem liberdade de aplicar, ou tem que, se você vai descrever uma terapia com base num protocolo que foi estabelecido, quando você tem que fazer aquele acompanhamento para demonstrar tudo que foi feito, tem que seguir terminologias ou você simplesmente tem liberdade para poder sintetizar a profilaxia que você utilizou para poder atender os resultados pretendidos? Como é que funciona assim? A gente quantifica, após cada sessão de fisioterapia, a gente faz uma evolução, que é como esse paciente ele chegou para mim na clínica e como ele saiu. E isso a gente vai monitorando o tempo que o paciente ficar com a gente, seja para poucas sessões, 3 sessões, seja para 6, 9 meses de fisioterapia, né? Vai de cada caso. Mas essas evoluções, elas me dizem, eu tenho um material onde está dizendo se o que eu estou fazendo com o meu paciente, se a técnica que está sendo aplicada, se o tratamento que está sendo preconizado, se ele está sendo eficiente e dando resultados para essa pessoa. Se ela está tendo melhora nas capacidades funcionais dela, se é uma pessoa, por exemplo, vou colocar um exemplo de uma pessoa que pratica um esporte de alto rendimento. Se ele chega para mim com uma lesão, que isso faz com que ele seja afastado do esporte por conta da lesão, se ao longo dessa evolução dele, desde reduzir a dor, de melhorar a mobilidade, de fortalecer e por fim chegar ao gesto esportivo, se ele está conseguindo conquistar cada etapa. Ou seja, buscando melhorar a qualidade de vida dele e retornar ele para o objetivo principal dele, que é voltar para o esporte. Isso. Só me tirador, eu vou fazer uma parada aqui, né? Vou parar nessa parte, porque na próxima abordagem eu vou falar sobre a abordagem de processo e que incorpora o ciclo do PDCA. Então, só para a gente tá terminando, assim, uma dúvida. Por exemplo, eu estou falando de uma norma que você, se quiser buscar uma certificação, você é obrigado a se submeter a uma avaliação, para ver se você atende todos os requisitos. Dentro das tuas atividades existe algum tipo de avaliação para certificar o teu atendimento, alguma coisa assim, alguma cobrança nesse sentido? Existem alguns questionários que são direcionados para o paciente, onde ele vai relatar nesses questionários como ele foi atendido, se o ambiente
foi um ambiente onde ele se sentiu acolhido, se ele se sentiu seguro, questões de higiene local, se os objetivos dele foram atingidos, alcançados. Então, isso é uma ferramenta que a gente dá aos pacientes para a gente ter um retorno, e isso é um feedback, se a gente está seguindo está tendo um progresso dentro do nosso trabalho ocupacional, ou se isso faz a gente repensar em mudar alguma atitude, seja no ambiente físico, né, proporcionar equipamentos melhores, ou seja, de atividades da pessoa mesmo. Certo. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte: você me falou desses questionários de avaliação para tipo feedback, né? Mas, eu penso assim, por exemplo, hoje você é uma profissional liberal, você trabalha por conta, não é isso? Sim. Então você não tem vínculo empregatício, não trabalha em um hospital, né? Assim, com vínculo empregatício. Agora, a minha pergunta é: você tem colegas e que já trabalharam ou trabalham, né? Que tipo de cobrança, que aí eu imagino que esteja a empresa, uma clínica, um hospital que tenha determinados protocolos, elas sofrem inspeções se estão atendendo aquele... Sim. Como é que você tem conhecimento sobre isso? O órgão, a gente tem um órgão de profissão, que é o CREFITO, e eles fazem fiscalização dentro das clínicas, dentro dos estúdios, para ver se existe essa evolução do paciente, se ela está sendo documentada, se é um ambiente seguro, se é uma espécie de auditoria, né? É uma espécie de auditoria. Se a parte de bombeiros, Sim, a parte da legalização, sim, né? A parte da vigilância sanitária, documentado quantos equipamentos existem dentro da clínica, se esses equipamentos eles estão sob manutenção. Eles chamam de requisitos regulamentares aplicáveis, que é a norma também. Você está entendendo que tem uma... Se você agora uma pergunta que fica aqui: você não pretende um dia certificar? Buscar uma certificação ISO 9000 para as suas atividades de fisioterapeuta, e de repente você já está estudando e de repente você pode buscar uma certificação. É uma boa opção. Não é? Então, gente, vamos estar encerrando aqui e agradecer a Rebeca, que me ajudou nesse bate-papo, né? E foi muito gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado também. É aquilo que eu tinha conversado. Descomplicando o entendimento da norma ISO 9001. Eu pretendo que isso fique assim, bem light, bem descontraído e didático. Então, nos vemos na próxima, a gente vai anunciar a próxima. Será no dia 12 de maio, às 20h30. 20h30, tá? Na próxima sexta-feira. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, tudo de bom. Até a próxima. Até a próxima. Vamos lá? E agora? Como baixar, né? Tem uma setinha de baixar, salvar. Como faz para salvar? Salvar. É uma setinha para baixar, né? Para baixo. Joãozinho. Desliga a live. Desliga. Só desliga o xizinho lá em cima. O xizinho? Aí tá salvo, né? O que tá falando aí? Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo?